aí complica essa história e tal. Então, assim, ela caiu lá. E fora isso, quem quer vender, liquidar a posição em rublo, não pode tirar o dinheiro desde que começou a guerra. Lá o primeiro decreto foi isso. Agora, segundo, o particular russo, lá o cidadão falou assim, ai, gente, será que vai dar mesmo? Assim, eu quero muito que ganhe, eu tô apoiando e tal, mas assim, eu tenho medo de não poder comprar um apartamento para casar. Então, assim, uma partezinha que seja do dinheiro, eu vou tirar da conta e comprar o dólar e tal, guardar em casa um pouquinho só. Assim, ou muito a Rússia, a mãe Rússia e tal. Mas assim, cara, eu quero casar, quero ter filho. Não pode, até setembro, pelo menos. Não pode, né? Então, assim, dizer que tá cortado, tá cortado porque a pessoa não pode comprar. Então, não tem demanda. Não tem demanda porque não deixa. Né? Então, e começou o pessoal a ir atrás, dizer que queria comprar hoje e tal, e não deixa. Então, e tudo isso está publicado nas nossas postagens aí no grupo e tal, com print e com texto do decreto, etc e tal. Eu sei que você, talvez, que esteja aí, né, ame ou deixe tal, não tem acesso a esse tipo de informação, talvez porque não goste de ouvir isso, mas é fato. Né? Goste você ou disso, não. Então, tem esse controle de capital, e ela falou publicamente, até se ela falou publicamente, eu desconfio que ela tenha falado em off primeiro, não tenha resolvido, ela falou, bom, vamos botar uma pressão adicional. E aí ela falou, olha, até maio dá, além de maio não dá. E aí o que o pessoal fez? Começou a história de dizer, não, então é o Gazprom Bank, que não estava em sanção ainda, você tem a conta em euro, então a Eni era o nosso exemplo, né, a italiana, a concessionária italiana, deposita os termos contratuais já não sei o quê, e imediatamente o Gazprom Bank converte para rublo. O que quer dizer converte para rublo? Quer dizer que o dinheiro chegou no Banco Central Russo. É apenas isso. Quer dizer que pagou e que o cara recebeu. É só isso. Isso a gente hipotetizou lá atrás e é a real, que agora está confirmado. Enquanto o pessoal estava viajando, acabou o padrão dólar, agora é o gasorrublo, é o gasorrublo áurico, né, do ouro e tal. Nada disso. Era a cautela devida de que o pessoal estava sendo malandro, né? Você diz, não, é empresa privada, a sanção é estatal, e não sei o quê, ou, né, tal. Exatamente isso que a gente fechou lá atrás. Eu nem sei porque eu estava falando isso, Pedro, que eu entrei nesse parênteses. Porque você estava falando dos atlanticistas. Não, dos atlanticistas e também de como tem a multidimensionalidade toda. Quer dizer, isso faz parte da esquizofrenia da ideia de que ele está jogando em vários âmbitos ao mesmo tempo. Enfim, eu acho que meio que para a gente sintetizar a argumentação toda, ele tem uma espécie de ação tácita combinada, vamos dizer assim, de ficar deixando essas válvulas se expressarem aqui e ali e com um calibrador bastante afinado. Então, completa o raciocínio que nós Exatamente. Então vamos pegar... Eu não queria pegar o Putin para representante da ala racional nacionalista. Então, o amigo, se estiver vendo aí, pega uma pessoa que é conhecida na periferia do Ocidente, nós, que seria representante dessa ala. Porque a gente pode pegar o Patrushev como representante institucional dos loucões, aí eu viro a Nabulina como representante institucional dos atlanticistas. Dá para botar o Medvedev, de repente, como realista, ele que foi presidente. Tem gente que diz que ele é atlanticista, mas enfim. Bom, fica a pergunta aí, na próxima a gente responde. Né? Mas, o Lavrov. Lavrov, o Lavrov. Digamos assim, o Lavrov é um representante institucional dessa, mas lembrando que na visão dele, na minha também, putativa, eu acho que é tudo uma grande simulação. As pessoas são agentes, né, de um nicho, representando um nicho para essa sintonia fina, e fica o Putin como o grande maestro. Então, continuando aqui, ó. Quando o Putin, né, ele falou que, olha, é interessante como o Putin, através da política e da retórica, cada hora ele fala para um público, mantém esse debate vivo e dinâmico, o importante é o debate, na sociedade russa, jogando com os 3 grupos e permitindo a sua existência, ainda que mitigada dentro da sociedade russa. Número 1. Quando Vladimir Ilyich Putin reabilita a parafernália do Exército Vermelho, vamos lá, tinha as bandeirinhas lá, né, no tanque e tal, ele está dando biscoito, essa expressão de rede social, Piero, dá biscoito. Ele está dando biscoito para o povo super patriota da marca União Soviética, os saudosa e tal. Além disso, o Lukashenko, da Bielorrússia, andou falando em a alvorada de uma nova União Soviética. E aí não foi desmentido por nenhuma fonte oficial russa. O amiguinho, é mais do que isso. Essa discussão, né, se tem nova União Soviética ou não,
ela vem desde o início dos anos 2000 com a história do Union, State of the Union, Union State, não sei qual é a tradução certa em inglês, que é uma recriação de uma confederação, né? Então, moeda única, exército único, que isso eu sei, bom, não quero identificar, né? Sabe? A gente estava conversando lá, que você não queria prejudicar um interlocutor seu, eu também não quero identificar um interlocutor meu, que é muito facilmente identificável. Mas enfim, digamos... Não, foda isso, mas enfim. Na Bielorrússia, Piero Leiner, a principal questão é, há muitos anos, é ser ou não integrado à Rússia. Né? E o Lukashenko é um animal político, ele não tem opinião dessa. Ele usa a dinâmica disso para continuar no poder. Então, se tiver os ventos para uma coisa, ele é isso desde criancinha. Se muda o vento, ele é outra coisa desde a outra encarnação. Então, é exatamente isso. Exatamente o mesmo papel do Erdogan. Exatamente. Exatamente. Começou como criatura do MI6. E hoje a gente causa problema para a inteligência britânica. Exatamente isso. Então, E é o cara que compra sistema S-400 da Rússia e vende drone para a Ucrânia. Não tem... Isso é uma coisa que você está apontando desde o começo. Todo mundo está correndo atrás do seu próprio ganho. Ninguém quer perder. São todos operadores. No Brasil, fora, além, enfim, todo mundo... jogadores, está todo mundo jogando, gente. Aprenda a ler, é essa questão. E consiga controlar um pouquinho as paixões, para poder ter a leitura correta, se você quiser. Se você for como... uma moça aí de quem a gente falava ainda mais cedo, se você, como eu, tiver uma tara pequeno burguesa pela verdade. Assim, pra você, não precisa ser na rua militante tarado. Mas assim, se você quiser saber o que vai acontecer, né, pra fazer seus cálculos, se você tira ou não dinheiro, compra ou não dólar, rublo e tal, né, enfim, tente controlar suas paixões na medida do possível. Mas então, o grande debate na Bielorrússia é essa história. Vira uma república da Rússia ou não. Desde que acabou a União Soviética, em alguma medida. Porque, lembrando, a União Soviética surgiu como o ato fundador da União Soviética era Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, dizendo, tinha uns atos lá, nós formamos agora um novo Estado e tal, não sei o quê. E foi assim que o Boris Yeltsin conseguiu dar um golpe para dissolver a União Soviética. Porque o Gorbachev, que para mim era infiltrado e tal, enfim, cooptado, quer que seja de coração, mente, consciente. Assim, ninguém, né, fez tanto a agenda do imperialismo, né, do que o cara, né, inegavelmente, mas ele conseguiu fazer lá aquele tal referendo ou plebiscito que a população disse assim, massivamente que queria que a União Soviética conseguisse. Então o legado que ele deixou antes lá de sair era isso, a população da União Soviética quer que a União Soviética continue. Aí qual foi o golpe institucional, político, jurídico que o Yeltsin deu? Falou, não, mas o povo não tem nada que dizer nisso, porque quem formou a União Soviética não foi o povo. Quem formou a União Soviética foram os atores de direito internacional público, Bielorrússia, as três Rússias, a pequena Rússia, a Ucrânia, a Rússia branca, a Bielorrússia, e a grande Rússia, a Rússia, que se reuniram lá em 22, lá quando foi e tal, e falaram, agora nós somos um país só e não sei o quê. Que aí ele reuniu, aí falou, agora eu dou um golpe em você, dou um tapetão. Então eu chamo o presidente da Ucrânia, lá da República Ucraniana, ainda era a União Soviética, então não sei qual era o título, se era presidente, governador, o que seja, da Ucrânia e da Bielorrússia, e a gente diz, bom, o que a gente fez, a gente desfaz. Então, a gente fez lá em 22, agora 90 e poucos, a gente desfaz. Então, nos reunimos aqui numa casa de campo oficial e tal, e está desfeita a União Soviética. E aconteceu, colou. E acabou e tal, e a gente viu as cenas dos próximos capítulos. Então, foi assim que os caras desfizeram e tal, e agora o grande debate era de estados, então, soberanos, então, poderem fazer uma nova confederação, que eles chamam de State of the Union, né, novo estado e tal, que seria, né, a Rússia, mas enfim, a Rússia, a Bielorrússia, a Armênia, que é um satélite, né, e Cazaquistão e tal, e que é aquela meio que coincide geograficamente, politicamente, com o tal da União Euroasiática, que é o aspecto econômico, mas que é uma confederação no início, no sentido de ter uma moeda única, ter um exército único, ter uma orientação geopolítica única e tal. Então, esse é a grande clivagem na Bielorrússia há 30 anos, assim, desde da dissolução e tal, se vira parte da Rússia, da confederação e tal. E aí, como ele fala, isso foi um grande parênteses para dizer que ele falou que o Lukashenko agora requentou essa história, dizendo de novo a União Soviética, quer dizer, história do Estado da União, mas, amiguinho,
Não é só. Ele falou, não. Ele ratificou o tratado, porque essa história da State of the Union aí e tal foi um tratado negociado entre a diplomacia russa e a diplomacia bielorrússia, primeiramente, mas aí tem o Cazaquistão e a Armênia, pelo menos, né, e os bem pobrinhos ali de Quirguistão, que vai junto né, aí no vagão. Eles negociaram isso, Piero, em 2007, 2006. Estou falando de alto, mas assim, década dos 2000. E o Lukashenko, que é um malandrinho que nem o Erdogan, ficou assim, tipo, senta em cima e tal, que foi na época que eu tive informações mais apuradas sobre essa questão, mais ou menos aí década de 2000. Não vou entrar em mais detalhes sobre a questão, calava essa história. E de lá para cá ele meio que até teve a oportunidade, meio a lá Erdogan, que ele deu uma de ocidentalizar, ele tava meio quase assim virando. Aí tomou uma primavera na cabeça, falou, o pessoal não gosta de mim, não. Acho que não era de mim que eles gostavam, né, e tal, viram uma oportunidade e tal. Aí meio que voltou atrás, e agora tá totalmente, desde que o irmão mais velho ajudou ele a continuar no poder, assim como o Erdogan lá atrás também tomou uma primavera na cabeça, né, quase morreu, mas não parou de operar. Ainda assim, o Lukashenko parou de operar. Parece que parou de operar, né? Mas o Erdogan, com a história de drone, aí continuou operando. Mas então, o Lukashenko, então, de repente, recebeu uma ligação e falou assim, fala negócio de nova União Soviética, mas o Lukashenko, desde a primavera, ratificou, que ele está 15 anos sentado em cima. Vai, não vai? Qual é a pesquisa qualitativa que tá dando aí? O pessoal aí tá a favor ou tá contra? O que eu falo esse mês e tal? Aí, como teve a primavera, eu falei, não, mais importante. Então, aí, de repente, recebeu um telefonema ou não, saberá Deus quem se recebeu ou não, resolveu requentar a história e não foi desmentido, né? Continuando. Item 2. No discurso importantíssimo do 9 de maio, e aí você não vai nem ver a demonização da transista, nem o flaferismo, né? Agora é a análise importante. No discurso do 9 de maio, então, o dia da vitória, lá na Segunda Guerra, do Putin, além do Exército Vermelho, o Putin citou as campanhas dos príncipes... Putz, agora é foda aí. Sviatoslav e Vladimir, heróis de uma Rússia pré-imperial, que realizaram campanhas na região da Ucrânia, na época casária. Você conhece a história do casária, dos judeus casária, não sei o que tal, que seriam conversos e tal. Pois é. Da região da Ucrânia, naquela época, então, antes ainda de haver Império Russo, quando ainda era dominado por um rescaldo de árabes, turcos, mongóis, né, islamizados. Isso foi um grande aceno para a galera. Piero, você aí é antropólogo, deve a loucura, né? O cara apelando para essas coisas aí atrás, né, profundas da russidade, né? Isso foi um grande aceno para a galera imperialista pan-eslavismo. Então, em princípio, a nossa interpretação é de que o Putin é da escola do realismo, né? Não fica febril com esse tipo de paixão, né? Não, mas está na hora de eu primeiro falar lá do Victory Day e tal, que foram os soviéticos que fizeram, né, a virada, a partir de Stalingrado e tal, mas também vamos falar aqui do príncipe e tal, não sei o quê, para o pessoal pancadão também. Vamos dar uma valorizada neles. Então, aí continua ele aqui. Isso foi um grande aceno para a galera saudosa do Império pan-eslavista, os loucões, supremacistas. Além disso, o Putin mantém grandes falcões como conselheiros muito próximos, tipo o ministro da Defesa, tido como putativo potencial substituto se o avião do Putin cair, o Patrushev. E ele não censura, o Putin não censura, então você vê, o Patrushev deu a entrevista no veículo escrito público, ele não censura, nem tampouco desmente as opiniões desse pessoal falcão de que tem que ser a guerra total. Né? Uhum. Então, a leitura de fragilidade ou de circuito queimando interno do pessoal atlantista, seja a leitura ou o splindado que eu vi na TV pública francesa Midiotan, segundo essa leitura aqui, não é a real. O Putin deliberadamente mantém essa pluralidade. Você lembra daquele primeiro texto que saiu e foi amplamente, enfim, foi super amplificado? Agora eu não estou lembrando de quem era. Era de alguém deles ali. Também falando que a Ucrânia era um não país, que não sei o que e tal. Bom, o próprio Putin falou isso naquele discurso dele, da guinada, ele falou isso. Também um pouco isso, né?
acenos, né? Que ele tem que, enfim, ficar... Exatamente. Lembra que a gente até, eu acho que a gente discutiu no último programa que a gente fez, essa questão da guinada político-retórica do Putin, olhando agora nessa dimensão, na verdade foi transição de para quem que eu jogo biscoito. Até ali ele estava sendo o realista do nacionalismo moderado, e ali na hora de ir para a guerra ele falou, não, vamos abrir a porta do hospício. Pode ser isso, pode ser que, sei lá, no início da campanha ele precisou ir para um lado, depois ele vai para o outro. Tem que ir alimentando. Claro. Cismogênese, né? Não tem... Enfim, o importante é continuar a divergência, a diversidade, né? A unidade na diversidade. Aí, continuando dele aqui, indo para a conclusão. Mantendo estreitas relações com a Igreja Ortodoxa, e aqui eu lembro, o Vaticano, para fazer o paralelo aí. Bom, os Estados Unidos não é muito católico, né? Mas também os Estados Unidos é tudo, né? Diversas dominações. Vamos supor aí, Ocidente, vamos supor, tá? Que o Vaticano é o centro da cristandade, da religião. E vamos supor que do Ocidente o centro político-militar seja a Casa Branca. Não, isso não é suposição, isso é afirmação. E aí o Pentágono. Vamos supor, então, na Rússia, o Vaticano, então lá a Basílica de São Pedro, fica dentro da Casa Branca. Dentro, exato. Eu acho que no Ocidente as pessoas não têm muita noção disso. E não é de agora do Putin. É desde a época do Império e continuou durante o comunismo. Não sei como era essa convivência, né? Devia ser muito louca. Mas enfim, o patriarca lá fica... Ele dá expediente, bateu o ponto, né, na máquina. Dentro do Kremlin. Eu acho que nenhum país ainda tem isso, né? Mas é muito interessante essa questão. Então, não é qualquer coisa de que tem o apoio da Igreja Ortodoxa. Não é trivial. Então, assim, mantendo estreitas relações com a Igreja Ortodoxa e mantendo essa postura moderada, entre aspas, na Ucrânia, essa do vai ganhar no cansaço, o Vladimir Putin, com certeza, acena para o grupo aparentemente majoritário dos patriotas moderados. Pelo menos é o que os algoritmos e a TV estatal mostram como sendo mais representativo da sociedade russa. Na prática, o Putin toca a política que essa galera quer, com algumas pitadas, né, sequenciais de, para um lado, transnacionalismo, aqui e ali. Apesar de tudo, o Putin mantém e permite a manifestação dos atlanticistas em áreas-chave do establishment russo. Então a gente viu aí na rede, na flufosfera, vou lançar o termo agora, né? Não tem fachosfera e tal. Na flufosfera, o pessoal ficou louco quando teve o congelamento lá das reservas russas e do ouro. Como e tal? Essa moça aí, a Elvira, uma infiltrada, atlanticista e tal. Como que ela segue no BC? Aí aqui, apesar de tudo, Putin mantém e permite a manifestação dos atlanticistas em áreas-chave do establishment russo, uma notória presidente do Banco Central. Tanto a área militar quanto, notoriamente, a área econômica. Aí agora que ele pega. A entrevista do coronel dissidente, esse então que foi a resposta ao Patrushev, né, a tese foi num veículo oficial e a antítese em outro veículo oficial em outro meio. Então, mas olha que interessante, Piero. Aí é que eu estou hipotetizando, não sei se é verdade. A tese, né, de que tinha que mudar foi no veículo escrito, que em princípio tem menos alcance. A antítese, reforçando o curso atual, foi meio audiovisual, que tem mais alcance, né? Mas enfim. Tanto na área militar quanto econômica. A entrevista do coronel dissidente, cujo link eu mostrei aqui, então que dizendo que não, que tem que manter isso aí, Patrushev está falando besteira, não tem que fazer mobilização nenhuma, não tem que militarizar a economia nenhuma, não tem que fazer conscrição nenhuma. Então, a entrevista do coronel dissidente, entre aspas, na TV estatal, é uma prova disso. Esse mesmo coronel escreveu um artigo na sequência da invasão da Ucrânia que dizia com todas as letras que a resistência na Ucrânia seria muito forte. Você lembra que o pessoal estava dizendo, isso aí vai cair em 36 horas, vai tombar Kiev, o próprio exército ucraniano vai dar golpe e tal. Esse cara, desde lá de trás, está meio que escravo de César, falando, olha, gente... Mas só um detalhe, é um coronel, né, não é um general falando. Não. Isso tem que ser levado em conta. Mas o ponto fala é onde em quebra de hierarquia, né? O coronel
que foi na TV pública e falou, o ministro da Defesa falou merda no fim de semana. Apenas. Esse que é o problema, né? O coronel é um como é que ele não está em prisão administrativa? Aí eu acho que reforça a leitura de, né, grande teatro. Né? Como é que o cara não está em prisão administrativa? Ao contrário dos caras da inteligência que estão, né? 105 Exatamente. Desaparecidos do FSB. Ninguém consegue localizar. Tem acho que 30 confirmados. Inclusive o ex-cabeça, né? Quer dizer, é complicado, né? Lawfare, mais uma vez, é aquela história da máxima do rato rei, doce é bom, é doce guardado e operado. Não sei se cheguei a falar isso na última transmissão, mas o ex-chefe do FSB, cria do Vladimir Putin, né, que vem do FSB, né, da inteligência civil, da inteligência militar, que é a GRU, que então foi a cria dele deixada no lugar, enquanto ele ia para voos maiores, então estava em prisão domiciliar por, né, o sujeito, em princípio, a lesa majestade foi ter dito, trazido a informação, tentando ser o mais neutro possível, ter trazido a informação errada, que era a obrigação dele. Ele falou, então, em vez de falar, olha, a coisa vai ser difícil, eu tava nada, cara, você entra lá que o pessoal vai, né, que nem era aquelas imagens lá dos ucranianos na Segunda Guerra, com flor para os nazistas e tal, e o pessoal vai, né, liberador e tal, não sei o que e tal. Chegou lá, não era bem assim, como estamos vendo. Aí tá em prisão domiciliar. Então, a gente sabe que é por essa história da informação errada. É deliberado? A imprensa mídia-OTAN ficou falando que era porque ele tinha medo, né, de dizer, imperador, você tá peladão. Né? Então, não sei também. Agora, a esquizofrenia jurídica do Lawfare foi o seguinte, corrupção, tu roubou, cara, tu tinha um desvio dos fundos secretos para na inteligência e tal, a grana ali em cash, você embolsou. É mentira? Pode até ser. Mas eu acho que não. Eu acho que o cara já tinha um dossiê guardado. O pessoal falou assim, olha, esse cara aqui é o chefe da FSB, é alguém muito importante. O cara tá aí fazendo uma piscina em casa e tal. Não, pra quem prendeu ele? Deixa ele lá. É melhor até. Continua ele, guarda aí as notas fiscais e tal. O cara tá superfaturando, desviando e tal. Se precisar, tá aqui na gaveta, a gente usa. Aí falou, agora tá precisando. O cara falou, né, merda e tal, tá dando merda. Corrupto e tal, desviou recursos e tal, não sei o quê. Pra você ver como a história do dossiê guardado, dossiê bom é dossiê guardado e operado. O corolário da dossiê-cracia transnacional operada pelo Rato Rei. Então, aí vamos lá para a conclusão aqui, Piero. Olha, no discurso do dia 9 de maio, então, além do Exército Vermelho, Putin exaltou aí o príncipe lá, Sviatoslav e Vladimir. Então, né, agradou todo mundo. Isso foi um grande aceno pro pessoal loucão lá, para os pancadas e pros vovôs aí do saudosos da Guerra Fria e tal, que ficaram frustrados aí com a brocha na mão. Ele mantém estreitas relações com a Igreja Ortodoxa, a gente falou aqui, né, toda a questão que é diferente da nossa construção ocidental contemporânea. E ele mantém essa postura moderada na Ucrânia, com esses dissensos aí sendo colocados no debate público. Com certeza, então, o Putin estaria acenando para o grupo majoritário, aparente, dos patriotas moderados. Na prática, o Vladimir Putin toca a política que essa galera, com algumas pitadas de ultranacionalismo, dos pancadas, aqui e ali. Apesar de tudo, o Putin mantém e permite a manifestação dos atlanticistas, onde a gente estava, em áreas-chave do establishment russo, tanto na área militar quanto econômica. E é nisso que ele enxerga a entrevista do coronel dissidente. Como você notava, o coronel, não general, mas que não está preso administrativamente, à diferença do ex-chefe da FSB. E ele fala que isso seria uma prova, a entrevista dele na TV estatal no prime time, como contraponto ao chefe dele, seria a prova disso. Esse mesmo coronel que a gente estava, esse mesmo coronel tinha escrito um artigo na sequência da invasão, em que ele dizia com todas as letras que a resistência na Ucrânia, ao contrário do que o chefe da FSB estava dizendo, ia ser forte. E o tempo provou que era ele quem estava certo, e não o sujeito tá... Um está na prisão domiciliar corrupto, o outro está no prime time aí, na TV pública russa, né? Você vê, nada como tempo pra... razão para quem está certo. Né? Continuando.
Continuando aqui, ó. Se a gente for parar para pensar, o esquema, ele colocou entre aspas, o esquema Gazprom é um esquema atlanticista. Pensa aí, a empresa que é quem garante, o Piero, eu estava vendo o número ontem, 40% do orçamento do Estado russo vem dos hidrocarbonetos explorados aí por Yukos e tal, e Rosneft e tal. 40% do orçamento é hidrocarboneto. Muito. É impressionante. Então, esse esquema Gazprom é um esquema atlanticista, já que ele procura manter vivas, mais do que vivas, amiguinho, perspectivas projetadas no futuro. Ele quer perenizar as relações econômicas da Rússia com o Ocidente. Mas também com a China. Mas aí lembrando aquela história, né? Que o pessoal fica, a China vai substituir. Gente, o número que a gente olhou aqui tempos atrás, posso estar falando errado, mas a ordem de grandeza é essa. A exportação para a União Europeia via gasoduto era uma coisa da ordem de 150 bilhões, para a China era 3, 4. Assim, não tem nem comparação. E não vai começar a ter comparação até 2030, que aí vai passar para 30, 40, vai ser um terço do que hoje é via gasoduto para o Ocidente. Tá? Não tem nem comparação. Tá? Cuidado com o floferismo, cuidado devagar com a dor. Então, esse esquema Gazprom é um esquema atlanticista, já que procura manter vivas as relações econômicas da Rússia com o Ocidente, num quid pro quo, toma lá da cá, possível dentro da hostilidade latente da guerra de proxies. Além disso, conforme comentamos, diversas figuras de relevância da área econômica, olha aí a Elvira Nabulina, são atlanticistas e são livres para dar opinião sem censura e sem tomar aperto de mão. Aperto de mão com um pouquinho de plutônio. Um pouquinho. Fez a mão do chazinho lá. E aí eu lembro essa. Cara, olha que merda. Você tá nos... Cara, cada vez mais eu vejo a complexidade e admiro, né, você conseguir manter. Como eu falei aqui, a Elvira foi e falou, olha, vocês se virem aí, porque até o fim de maio é seguro, se não tiver, não vou. Aí você bota o Patrushev aqui falando que tem que ir, o outro falando que é besteira o que tá falando e tal. Cara, é uma sinfonia, assim, muito complexa. Né? Continuando. Então, é interessante. Então, para conter, não o Patrushev, mas quem o Patrushev nominalmente representa, tem que botar o meu Elvira Nabulina falando, cara, não vai rolar. Assim, não tem dinheiro e tal. Então, é interessante. Então, assim, aliás, muito se diz isso na política francesa, né? Eles usam um termo de arbitragem para o presidente, que se chama semi-presidencialista, que eles falam de arbitragem, que é o seguinte, você tem o ministro da Fazenda, bom, no Brasil tem né? Você tem o ministro da Agricultura, que é a favor do lado, como é que é o nome do nicotinoidode, sei lá e o Roundup, que é o lado da Monsanto e tal, e ele fala, não, tem que manter, porque é só isso, mantém o nível de produtividade e tal. E você tem uma medida de ecologia que fala, não, isso aí é cancerígeno, não sei o quê. Bom, quem vai dizer qual é a real, até quando pode? É o presidente. Então, ele faz a arbitragem, né, encontrando o ponto ótimo para combinar interesses necessariamente contraditórios. Né? Aqui é a mesma coisa. Né? Então, o Putin seria esse maestro que tira o chapéu de onde ele vem, né, desse regime político, para cada hora jogar biscoito para um e conseguir manter o barco seguindo adiante. Então, aqui, concluindo, ó. Então, o que me parece é que tanto as entrevistas dos falcões, tipo Patrushev, quanto de cautelosos, ele bota entre aspas, tipo esse coronel, não são breaking news, como a mídia OTAN vendeu, acreditando nisso ou não, né? Que foi o que eu tinha notado. Mas são, na verdade, um debate continuado e deliberado dentro da sociedade russa, que é tolerado, mais que tolerado, incentivado. E ele fala, digo ainda, é fomentado pelo Estado russo, não é pelo governo, não é pelo Putin, é pelo Estado, pelo menos nos últimos 20 anos. E olha o que ele fala que interessante, Pedro. O próprio Vladimir Putin tem origem atlanticista. E agora tem um pessoal que vai ficar louco. Atlanticista, já que ele vem de São Petersburgo, que é uma espécie de capital nacional do atlanticismo na Rússia. É verdade, aliás, São Petersburgo foi construído num pântano por Pedro Grande para fazer uma capital próxima do Ocidente, desde a origem, não é agora não, amigo, é na origem, falou assim, esse negócio aí de atrasado, oriental não, nós somos europeíssimos e tal, e agora a gente ocidental queremos modernizar e tal.
Desde a origem, a proposta da cidade é essa e continua sendo. E eu tive conhecidos de São Petersburgo e eu sei que é exatamente assim. Então, ele tem essa origem então, sociogeográfica e o grupo político do Putin é também de lá. Não podemos esquecer também que o Putin, isso é interessante, pediu para a Rússia ser aceita na OTAN ao Bill Clinton, além de ter dado apoio logístico total à invasão do Afeganistão no início dos anos 2000. Tinha até ali naqueles países da Central que tem base russa, a base russa servia para os bombardeiros americanos. Né? Não, então, e até pouco tempo também, né? Pensa que teve aqueles ataques de F-22 na Síria, que a Rússia deu ok. Então, assim, na origem... ao ISIS sim. Lá, né? Sei lá. Na origem, o Putin tá entre esses nacionalistas moderados e o pessoal atlanticista, porque ele queria... Ele tentou, ele queria... O projeto, talvez, dele, do Boris Yeltsin... Do Boris Yeltsin, não sei se era atlanticismo ou se era implosão da Rússia por rabo preso, o que seja, mas assim... O Putin pediu para entrar, tentou e não rolou. E aí teve a guinada dele como animal político. Então, ó, não dá... Bom, né? Tal. Pois é, como animal, talvez, né, as pessoas retratam ele muito como urso, talvez ele seja um salmão. Olha, sinceramente, o Erdogan que eu acho sensacional, assim, a previsão do tempo é o Erdogan. O que ele vai falar hoje? Não, o Erdogan realmente é assim... É a caricatura desse tipo, do animal político. O Lula falou que ele era metamorfose ambulante, cara. O Erdogan que é realmente, né? Incrível, né? Então, continuando aqui para concluir. Ó. Além de ter dado apoio logístico à invasão do Afeganistão no início do ano 2000, com uso por militares americanos de bases russas. Uma postura, ele colocou aqui, 110% atlanticista. Acredito que esse debate continuado é uma estratégia do governo do establishment Putin. Né? Então, esses aí moderados estão tocando a guerra do jeito que está. Que provavelmente vê méritos circunstanciais em todos os grupos e pretende tocar essa galera real aí. Talvez, aí vamos voltar ao início da transmissão, da sismogênese, do Bateson, o pessoal da CIA quebrando a cabeça. Cara, a gente tirou o japonês, agora tem esse pessoal aí loucão, quer dizer loucão, mas enfim, o pessoal que a gente não sabe nem conversar com eles, que não conhece uma língua. Como é que a gente operacionaliza o controle territorial? Aí não, olha, tem essa coisa aí, um é flamenguista, outro é fluminense e tal, se você ficar e tal no meio e fizer um campeonato, talvez você consiga perpetuar aí como cartola da CBF, então. Aí olha aqui, ó, talvez esse seja o segredo de não tomar golpe. A pessoa tá louca, falando, pô, mas Putin, cara, como assim e tal, não, tá aí 20 anos. Manter as diversas matizes políticas e ideológicas do país dele, de alguma maneira, engajadas na política institucional, representadas, sentido que elas podem influenciar, podem talvez fazer o vetor, a somatória do vetor pender para um lado e tal. O pessoal não fala assim, cara, tô rifado, tô alienado, só derrubando isso aí que eu posso, né, me fazer valer. O governo faz acenos tanto aos fascistas... Bom, não sou eu que estou falando, ele falou... O governo faz aceno tanto aos fascistas russos, passando pelos patriotas sóbrios, e mesmo em guerra com a OTAN, permite o discurso livre, a liberdade de expressão moderado para o pessoal atlanticista. E banca cargos relevantes e não persegue eles. Veja aí a senhora que pediu demissão, o pessoal não aceitou demissão, ela continuou. Mas com um atlanticismo, vamos dizer assim, moderado ou controlado também. Certamente um atlanticismo programático, né? Porque o atlanticismo ativo da CIA, que é o Navalny, está na cadeia como deveria estar em qualquer lugar. Mas e aquele que tem que ser bloqueado no paredão que ele precisa fazer em relação à Ucrânia, para não deixar a Revolução Colorida estourar lá dentro. Ele já atualizou que tá vendo a gente, porque eu botei aquela pergunta no ar, né, dizendo assim, se o Putin teve que tirar o chapéu para manter a harmonia, né, ele que vem dessa origem, e né, cada hora jogou biscoito para um, eu perguntei se o Medvedev, a gente falou, o Patrushev é o representante institucional conhecido da massa, aí do pessoal exaltado, a nebulina dos atlanticistas, eu perguntei se o Medvedev
poderia ser considerado desse realismo nacionalista moderado, ele falou que ele era, eu falei, mas na origem ele era atlanticista, né, era tido como isso, né? Eu falei, então, ele era, mas nessa quadra ele tá ocupando esse nicho de agente nacionalismo moderado do nada. E é verdade, o amigo, o Twitter dele é isso agora, ele manda calor pro pessoal da União Europeia no Twitter e tal. Ele que era super, né, brother e tal do pessoal, ele às vezes fala assim, ih, ó, não esqueça que estou falando com uma potência nuclear e tal, não sei o quê. Aliás, foi ele que chamou na chincha o ministro da Economia da França, o Bruno Le Maire, que falou, estamos movendo uma guerra econômica contra a Rússia. Aí o Medvedev foi pro Twitter e falou, atenção à retórica. Guerra? 3 pontinhos. Guerra, ponto de interrogação, 3 pontinhos. Rapaz, o Macron aí pegou o telefone e falou, teu filho da puta, resolve isso aí e tal. Aí o rapaz foi pra, né, o Bruno Le Maire foi pra televisão e falou, não, desculpa, me expressei muito mal. Guerra de forma, em absoluto. Guerra de forma nenhuma e tal. Foi Medvedev que era, né, antigamente, era super BFFs desse pessoal. Exatamente. Então vamos só ficar só aventar uma coisa aqui também. Veja, são 3 grupos, né? Talvez interesse para o Putin, às vezes também, fazer um parecer que está pendendo mais para um lado e o outro para o outro, criando, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer? Camadinhas dentro desses grupos. Então tem o patriota moderado dentro do atlanticismo e dentro dos radicais. E faz esses caras se tornarem agentes operacionais para manter justamente aí a coisa reduzida. No fim, a gente pode jogar os 3 para um dualismo típico também, né, Rômulo? Que é, olha, vamos para um lado ou vamos para o outro? Entendeu? Vamos ser a aliança eurasiana, né? Ou vamos para a Europa? Porque sempre foi esse dilema, né? No fundo, que estava colocado lá. Eu lembro de... não era nem dilema, Piero. A ideia do Putin, como realista e prático que ele era ficar nos dois. Para que você vai ficar refém de um comprador? Não tem sentido nenhum. Claro. Ele está sendo agora, na verdade, empurrado. Ele está indo sentar no colo do Xi Jinping contra a vontade, não só de convicção, mas racional. Nenhum país faria isso de livre e espontânea vontade. É isso que eu sempre achei. E, na verdade, ele foi enfiado numa sinuca. Os Estados Unidos não deu muita alternativa. É a operação. Então, o cara, quando ele vai se reunir aí, a Gazprom, o executivo, com a Eni, fala, olha, se você não pagar X, eu posso vender aí para a concessionária da China. E a recíproca é verdadeira. Olha, concessionária da China, se você não quiser pagar X, eu posso vender para a Eni. É assim, sem política nenhuma, apenas o juízo comercial. Como assim, tal, a China vai querer tal? Cara, tem publicação, Piero. Quando a China, a Rússia, quem pagou foi a Gazprom. Quando a Gazprom construiu esse Força da Sibéria 1, beleza. O Força da Sibéria 2, que agora vai sair do papel, quer dizer, estão dizendo que vai sair do papel, o que emperrou ele até aqui é porque os chineses não... Bom, enfim, tem gente aí que acha... Isso foi tema de discussão no nosso grupão. Tem gente que vem... vou até aproveitar que estamos com um antropólogo aqui, reputado, renomado aqui. Tem um pessoal no nosso grupão que é antropólogo amador da chinesidade, sem nunca ter conversado com um chinês. Apenas assim, quer muito sair da hegemonia americana. Então, aí o pessoal vem com essa história de... Como é que é a história aí da propaganda? Casa do Destino Comum e tal. Um nome fantasia maravilhoso, que eu queria muito e tal, né? Que todo mundo junto e tal, blá, 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 harmonia, porque, né, essa mentalidade ocidental, então, não, nós somos confucianos e taoístas e tal, e não... Bom, o pessoal aí que, em princípio, na propaganda, tem a aliança estratégica das alianças estratégicas das galáxias. O tal do Força da Sibéria 2 até agora não tinha saído do papel, porque os chineses falaram que não queriam pagar muito, não. Falaram assim, não, quero pagar barato, eu recebo, posso comprar, você que é aliança estratégica para derrubar o Império, mas eu posso comprar da Austrália mais barato.
Então não pago mais, não. Não pago mais, não. Que maneira estratégica é essa, né? Enfim. Aí não tinha saído, até agora não tinha sido viabilizado comercialmente por conta dos chineses não querendo pagar menos. Vai mudar isso com a guerra? Não sei. Vamos ver. Eu não tenho pressa. Eu vou ver. Não estou lá na trincheira. Eu posso ter o luxo de esperar para ver. Não tem porquê dizer uma coisa que depois venha a ser desmentida pela realidade. O nosso diferencial aqui no nicho do mercado de opinião é a tara pequeno burguesa pela verdade. E, se necessário for, paciência. Sem mistificação. Sem, né, prometer o que não pode entregar depois. Então, não vou dizer que nem que sim, nem que não. Vou esperar para ver. Até aqui, os chineses não disseram que estavam dispostos a pagar um delta para a Rússia, porque essa é anti-Estados Unidos, e não comprar mais barato da Austrália, que é Five Eyes. Estava errado? Mudou agora com a postura? Não sei. Vou esperar para ver. Com todo o teatro que está se armando de briga com a Austrália por causa das Ilhas Salomão, hein? Exatamente. Eu quero ver no nível do business como é que isso vai se acertar. Até lá, exatamente. Barbas de molho. Exatamente. Se você também é tarado como é pela verdade, siga conosco, tá certo? Então, aí, terminando aqui, ó. Apesar de tudo, o Putin mantém e permite a manifestação do atlanticista em áreas-chave do establishment, notadamente a área econômica. Esse coronel dissidente é a prova disso. Isso aqui eu já tinha lido, né? Ele foi procurou e tal, então, Patrushev, entrevista... tá, eu já estava na parte que segredo de tomar golpe, né? Manter viva essa cismogênese. Aí fica anotado, Pedro, vocês tinham falado se o Bateson já tinha falado de cismogênese de 3, 4, múltipla e tal, porque o pessoal está acostumado com o binarismo da cismogênese, da Fla-Flu. Tem campeonato brasileiro da cismogênese? Então, ó. Mas é binário, Rômulo. Você tem como reduzir os 3 grupos a 2. Tá, a partida só tem 2, né? A rodada na partida só tem 2. É isso, é assim... Veja bem, é que nem Lula, Bolsonaro, mas você tem que ter uma terceira via, entendeu? Senão não... Então. Eu, com muita sinceridade, falo assim, não, você está exagerando, já está fazendo propaganda enganosa para, né, dizer que a sua reação, que o duplo expresso, a rede do duplo expresso vale mais do que você efetivamente acha. Mentira, olha aqui, eu botei com letras capitais, botei aqui, ó, tá na tela, ó. Nosso amigo FCPL, eu tava, nessa hora, para entrar na minha crioterapia, Piero. Eu fiquei hoje 4 minutos e meio numa câmara a menos 110 graus, meditando. Então, estava no caminho para minha crioterapia e eu botei, excelente, na sua visão. Eu perguntei, mas eu meio que já sabia a resposta, que esse amigo aí é expressional. Antes de me conhecer, ele já estava ligado com a real. Ele falou assim, na sua visão, só para confirmar, o Patrushev, também já defesa, isso aí que publicou a entrevista, mandando barbarizar, mas Putin tá errado, tem que entrar de sola na Ucrânia, militarizar a economia e lei marcial e tal. Falei, olha, vem cá, olhando o Brasil que eu aprendi nos últimos tempos, você falou aí Bolsonaro, Lula, Heleno e tal, Moraes e tal. Na sua visão, o Patrushev, ele crê no que ele fala ou ele está encarnando um personagem? Né? Porque se ele for mesmo o substituto eventual do Putin, o pessoal fala que ele é o brother. Se caiu o avião do Putin, se o Putin pudesse escolher, seria ele. Bom, em princípio, se ele é da ala Falcão radical, você que falou, hein, amigo? Fascista russo? Aí acaba esse equilíbrio, que está mantendo até aqui o não golpe, como você colocou. Bom, se entra o cara aí os outros, né, se sentem não contemplados. Se ele for substituto eventual, pode estragar esse engenhosíssimo equilíbrio que você acabou de escrever. Aí o que ele diz aqui? Não, parênteses, hein? Fala sério. Tô entregando ou não tô entregando o que eu prometi? Você é capaz de ver em qualquer língua e na propaganda eurasiana, bom, já tem aí camadas, né? Eurasiana russa para russa, chinesa, atlanticista, mediotana, essa sim, é Impu e tal, Brejo, Várzea, Tabajara, Piguim, algo parecido com isso, com esse nível de complexidade? Não vi. E eu fico muito feliz da gente poder ter atraído esse tipo de contribuição valorosíssima. Isso me faz ganhar o dia, a noite e a madrugada. Continuando, Perguntei, bom,
é um personagem. O Patrushev é esse mesmo, cara? Assim, da entrevista ou ele tá, né, tentando se classificar como agente dessa galera? Olha, cara, é difícil dizer, mas eu sempre. Essa expressão. Eu sempre tendo a acreditar que tudo é um grande teatro. Inclusive, a gagueira do chefe da inteligência, em maiúsculas, perante o Putin guerreiro tricolor, guerreiro do povo brasileiro tricolor, russo malvadão, na TV nacional em cadeia, na véspera da invasão. Cara, o amigo e Piero, a mídia OTAN, aí mais uma vez, eu não sei se porque wishful thinking, não sei porque eles querem passar, eles foram uma loucura com essa história dos dois lá, né, assim, tava falando assim, cara, eles têm medo do Putin, no sentido de que, então, o Putin, essa, né, aí o Howard Hughes, fala aí, o Hitler nas horas finais lá e tal, o pessoal, né, tem pavor de falar a verdade, então fica alimentando a fantasia, e isso aí é a receita do colapso, né, vai cair aí na esquina, não vai durar essa história, porque o cara tá, né, num delírio total, tá em surto, e o pessoal tem medo de falar, o imperador, você tá peladão e tal, não sei o quê, então tá alimentando o surto do cara, né, a mídia OTAN foi a loucura com essa história, a da gagueira do nervosismo aparente. Eu também acho que pra aí, olha, TV Nacional foi combinado, sim senhor, mas enfim, é a posição expressionáutica do sujeito, né, falou assim, olha, eu acho que essa gagueira dele diante do ursão, na TV Nacional, né, em cadeia nacional de rádio e televisão, na véspera da invasão, acho que foi combinado. Aí você conclui, na minha opinião, é tudo uma estratégia de malabarismo desses diferentes matizes ideológicos do espectro russo para manter todo mundo mais ou menos no mesmo barco. E mal ou bem não é isso que está acontecendo? Olha que interessante, Piero. Isso aqui eu achei a sacada das sacadas. Ó. Eu tenho a impressão que o establishment russo, ou que seria o deep state russo, o estado permanente, o que é a perenidade da russidade, acredita que qualquer um desses grupos, alijado da política russa, vai ser weaponizado, vai ser usado, instrumentalizado pelo atlanticismo, pelos Estados Unidos, como, né, os insurgentes, os freedom fighters do futuro. Então, para que você vai hostilizar e deixar o pessoal ali na chuva para ser captado pelo Ocidente? Não. Traz eles para conversar e mostra e faz eles acreditarem que eles, em alguma medida, influenciam a tomada de decisões, quem sabe até no futuro podem se tornar hegemônicos. E aqui é a conclusão. Ó. Então, é importante manter todo mundo no barco. De pan-eslavistas loucões, você falou fascista, hein? Até os atlanticistas entreguistas traíras. Eu teorizo que esse é o jeitinho russo de lidar com a revolução colorida, o ensaio. Manter os potenciais grupos que podem ser usados pelo Ocidente parcialmente engajados e com o mínimo de representatividade no discurso político nacional, de maneira a evitar o radicalismo que seria, né, facilmente explorado e financiado pela OTAN. Isso, aí aqui já é uma outra discussão que a gente entrou, da diferença para a China. Que o pessoal aí da Liga da Justiça não vai entender. Mas não vou entrar nisso aqui não, porque isso aqui é complexo. Bom, vou ler apenas. Vou ler só para não ficar... Não. Mas não entra, porque senão não vai... Vai terminar hoje, né? E vai diluir o que a gente falou aqui. Vai. Então, Piero Leiner, para a gente concluir a transmissão de hoje, eu te pergunto o seguinte. A gente viu aqui uma amostra de se essa leitura dele está correta, e eu acredito que esteja correta, de cismogênese bem-sucedida, de administração, bom, não vou dizer criação, mas manutenção no mínimo e no máximo incitação, fomento de uma disputa. E eu te pergunto se o Vladimir Ilyich Putin é a reencarnação de Bateson. Tem que fazer provocação, Piero Leiner. Eu pergunto se Vladimir Ilyich Putin é a reencarnação de Gregory Bateson. Talvez ele tenha lido, né? É bem capaz, porque essas coisas iam para lá e para cá. Mas ele dizia o seguinte, o Bateson, né? Que o sistema entra em colapso se você não tem um mecanismo de correção da cismogênese que opera internamente. Então, a gente pode olhar o Putin como uma espécie de árbitro, ou, vamos dizer assim, fiel condutor dessas, vamos dizer assim, das energias, né, que vão sendo, como que eu posso dizer, mobilizadas por um grupo e por outro. Olha, só voltando uma casa, ele concordou com a sua sugestão, ele acha que o Lavrov sempre foi um moderado.
Legal. Muito bom. Conclui aí, qual é a sua posição sobre a provocação? Putin é ou não é a reencarnação do Bates? Não, ele não é a reencarnação do Bates. Ele leu o Bates, ele é esperto, é malandro, vai no filho. Imagina, coitado do Bates. O Bates não fazia nada disso. Você nem acredita em reencarnação. Acusaram ele de tudo, mas acho que é tudo, enfim, intriga da oposição. Muito bem. Eu não vou entrar aqui, então, por sugestão do nosso mestre contemporador, na discussão sobre a questão chinesa, que é bem diferente. Aí a gente vê essa discussão. A Rússia, ela é o quê? Ela é ocidental, oriental, ela é um misto dos dois, ela é algo sui generis, porque é bem diferente a questão na Rússia, na China. É bem diferente, a gente pode tocar nisso no nosso próximo encontro. Bom, já estamos com quanto tempo de transmissão? Estamos com 3 e pouco. 2 horas e 57, estouramos aí meia hora, Piero, que a gente tinha combinado. Eu queria agradecer imensamente a Piero Lai, que está comigo nessa transmissão. Quero agradecer a você, Expressionauta, que ajudou a gente na tarefa impossível de vencer a invisibilização, colocando Si Mossad no título do programa. E dizer que a gente fica assim devendo, desculpa. Enfim, o objetivo era tratar dessa questão que é, assim, mais uma daquelas que você vai ver aqui, mas o que a gente entregou aqui também não era algo que você só veria aqui, interessantíssimo, né, que foi hoje, mas a sacada do Piero sobre essa questão do Mossad você pode acompanhar no nosso canal no Telegram, mais uma vez fica mais do que a sugestão, a incitação e o fomento para que você faça isso. O Duplo Expresso, as análises seguem 24, não é hora de programa, aqui a gente coloca, né, a massificação de acesso um pouco mais fácil para alcançar um público maior. Mas a produção em tempo real em rede, né, o que eu falei no início, da sinergia, que é maior do que a soma das partes individuais, é 24 horas por dia no nosso grupão e no nosso canal. A gente faz o programa para, uma vez que a gente já tem assim, né, uma reunião com massa crítica e com qualidade testada e aprovada na rede, a gente coloca aqui. Mas então ficamos sim devendo, porque eu já estou querendo, eu já cestei, já foi a primeira garrafa, eu vou deixar o Prosecco para quando nós entrarmos no capítulo Brasil, mas que não é Brasil, porque é transnacional. E é interessante isso, Pedro, as pessoas têm que entender. Quando a gente fala finança transnacional, por que eu falo finança transnacional se o mais comum é internacional? Não é a mesma coisa. Transnacional é transfronteiras geográficas e dessa aparente dicotomia público-privada, que desde a origem não foi assim. Quando tinha a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, o maior acionário era a coroa, né? Então essa história de público-privado, na origem, já é fake, né? Marx dizia que o Estado era o comitê de negócios da burguesia. Então, essa dicotomia é, né, um modelo mental analítico. E as fronteiras também. Então ela é transnacional, porque ela perpassa o público, não é que é público, né? Estatal, privado e fronteiras. Aliás, a gente viu isso de forma sensacional nessa semana com a história do derretimento das criptomoedas. Então, a ação entre, né, de uma forma, a alta finança e o braço militar, né, armamentista dos Estados Unidos, é em convergência total, para não dizer combinadíssimo, né, uma coisa e outra. Então, quando a gente fala em finança transnacional, é isso, né? A finança transnacional é o decision maker, é quem manda. Os militares da OTAN, mas para ir além dos Estados Unidos, são o braço operacional, e o Deep State é a burocracia, né, em alguma medida, que faz isso. Então, eu não lembro por que eu estava falando de finança transnacional. Você não vai começar tudo de novo, né? Não vou começar tudo de novo, Pierre. Prometo que não. Mas sim, eu comecei a falar de finança transnacional porque perpassa fronteira geográfica, perpassa fronteira fake entre público e privado, enfim. Tudo isso aí são, né, verdades ou são mentiras ou simplificações conceituais para a gente poder compreender a realidade. Mas quando a gente vem ter aqui a conversa de gente grande, a gente tem que ver que não é bem assim. Então, mais uma vez, aí, repetindo, eu agradeço a você, Pierre, agradeço ao Expresso que ficou com a gente. Ficamos sim devendo a história do Brasil interessantíssima, dessa proxy war
Tabajara, TSE, generais entreguistas, Mossad, CIA, lembrando aí do início, ouve de novo, que vale a pena. Piero na conceituação, lembrando aí dessas dinâmicas ainda já do Bateson, da complementariedade e tal, porque CIA e Mossad sim convergem em 95% ou mais, mas nesse caso específico aí por relações comerciais, o ganho capital de giro, né? Porque, lembrando aí, interessante, ó, a prova, você fala, não acredito em você, porque a finança internacional tem as famílias, Rothschild e tal, é tudo a mesma coisa. Neném, e por que a Elbit, que é o campeão nacional da área de defesa de Israel, caiu numa compliance do Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, dos Estados Unidos, tanto quanto a Odebrecht, a Embraer, quem mais é? A francesa, a Alstom e tal. Foi hostilizada. Então, algum nível de contradição, de puxar a coleira, tem. Alguma tensão, alguma DR entre o casal tem. Não é tão simples como o pessoal quer fazer vender Liga da Justiça contra Dooms Liga, e Liga do desespero, do fim e tal, do colapso e tal. Não é. Não é. Então, tem níveis de contradição. 95% converge? Converge. Agora, a gente está aqui na sofisticação. Então, de ver essas contradições e tal, e às vezes até de cumulação das dinâmicas a qual o Piero Lair fez alusão no início do programa. Bom, ficamos aí devendo, vamos marcar oportunamente. Se você quiser saber quando está, acompanhar ao vivo e tal, vá para o nosso canal Duplo Expresso no Telegram, nosso grupão, os links são expressos aí da descrição. Ficamos devendo, mas entregaremos. A gente entrega as pronto. A gente entrega, sem esquizofrenia, que não tem esquizofrenia, não. Aqui, pelo contrário, com muito orgulho, reivindicando e assumindo, a gente tem tara. Eu não sei se é pequeno burguês. Bom, eu, na minha origem, sou pequeno burguês. Enfim, não tem nenhum problema com relação a isso. Enfim, é a vida, mesmo que tivesse, se ela vir. Enfim, temos não considero tampouco que seja tara. Tenho apego à verdade. Considero você isso tara, pequeno burguês ou não, pela verdade, Piero também. E acredito que o nosso amigo aí, russófilo, assim como o nosso amigo da grande mídia, também tem. E o Duplo Expresso é esse grande ponto de encontro entre quem tem... bom, vamos pela expressão aí que eu gostei, adotei até, da amiga aí, tradutora da Vila Mandinga. Foi ela que cunhou isso. Eu tava ali falando coisas que estavam factualmente ali com os prints, como eu coloco, ela... Para você, seu chato, com essa tara pequeno burguesa pela verdade. Sim, sou um tarado pela verdade, sendo isso pequeno burguês ou não. Desejo a você um bom fim de semana, para o Piero também, para o nosso amigo que deu aí o subsídio para uma grande discussão e nos acompanha em tempo real, e para você, expressionante, que certamente gastou 59 minutos enquanto eu falava no compartilhamento. Se você não fez isso, eu estou muito decepcionado, mas na certeza de que você fará isso sábado e domingo por 1h47 para compensar, tá certo? Até a nossa próxima transmissão, que vai ser divulgada oportunamente no Telegram.